Em nome de Deus, em nome de Jesus, do nosso Pai Criador, nós damos por iniciado o nosso estudo da noite, pedindo ao Pai que nos abençoe, que alargue o nosso entendimento para que possamos ampliar o nosso conhecimento e transformá-lo em amor, ampliar o nosso entendimento e transformá-lo em compreensão, ampliar o nosso entendimento e fortalecer em nós a fé raciocinada. Senhor Jesus, muito obrigada por essa grande oportunidade de estarmos juntos. E que nós, nossos companheiros, a espiritualidade maior, possa vivenciar esse momento com alegria, em paz, em amor e harmonia, fortalecendo em nós os sentimentos de amor e solidariedade ao nosso próximo. Sê conosco, Senhor, nesta noite de estudo. Ampare e abençoe aos que estão presentes e aos que estão ausentes. Ilumina, Senhor, e alargue o nosso entendimento. Nosso obrigado a Kardec, o codificador. Sê conosco. Obrigada. Gente, antes de começar a leitura do texto, dois recadinhos. Primeiro é justificando a ausência da Ana Flávia e do Zé Eduardo, Dudu. Eles estão com compromisso hoje, então hoje, excepcionalmente, eles não vão participar conosco. Tá? Na semana que vem eles estarão conosco. Bom, esse é o primeiro. O segundo é que eu peguei o e-mail de vocês, acho que de todo mundo, fiz o cadastro no Google Agenda. E o Google Agenda enviou um e-mail para vocês. Então, para quem ainda está pedindo permissão, não está conseguindo entrar direto, e provavelmente esse convite foi para a caixa de spam. Então, se vocês ainda não deletaram os e-mails lá na caixa de spam, se tiver um convite para participar da reunião do livro Que é o Espiritismo, pode aceitar esse convite. Porque na semana que vem, quando for entrar, não vai precisar da autorização, vai entrar direto, ok? Se bem que você perfumaria, tá? Se tiver que pedir autorização também, não tem problema. Certo? Então, vou compartilhar a tela aqui e vamos começar o nosso estudo, né? Vamos lá. Aqui já está direto, tá? Na página 66, o início do parágrafo. Eu pergunto a vocês, estão conseguindo ler o texto aí? Estão vendo ele ou ainda não? Sim. Sim. Então vamos. Sim. Dele, você faz a leitura para nós, então, por favor? Faço. Quem há bem pouco poderia pensar então, vamos lá. Quem há bem pouco poderia pensar que uma só gota de água límpida encerrasse milhares de seres cuja pequenez extrema nos confunde a imaginação? Ora, eu digo que há mais dificuldade em conceber a nossa razão seres de tal tenuidade, providos de todos os nossos órgãos e funcionando como nós, do que admitir aqueles a quem damos o nome de espíritos. Visitante, sem dúvida, mas por ser uma coisa possível, não devemos concluir que exista. Allan Kardec, é exato, mas não podeis deixar de convir que desde que uma coisa não é impossível, já ela avançou, porque a razão não a repele. Resta, pois, averiguá-la pela observação dos fatos. Ora, essa observação não é nova. Tanto a história sagrada quanto a profana provam a antiguidade e a universalidade dessa crença, que se perpetuou através de todas as vicissitudes por que tem passado o mundo, e se mostra, entre os mais selvagens povos,
no estado de ideias inatas e intuitivas, e tão gravadas no pensamento como a do ente supremo e da existência futura. Ok, aqui eu vou pedir para você parar um pouquinho dele. Pois Bom, não. primeiro, nesse finalzinho aqui, quando ele pega e faz uma referência entre os povos, os mais selvagens, né, no estado de ideias inatas e intuitivas, esse termo selvagens hoje é um termo ultrapassado. A gente não vai mudar o texto de Allan Kardec, o texto dele é do século XIX. E no século XIX, para o século XIX, o texto dele está perfeito. Mas hoje em dia, nós não podemos reproduzir esse tipo de fala. Então, aqui no livro, aqui na última página, perdão, embaixo dessa página, deveria ter uma nota dizendo o seguinte: hoje o termo que se utiliza são povos primitivos e não povos selvagens. E não existe povo selvagem. Então, primeiro, essa observação. Né? E, em segundo lugar, Allan Kardec, né, mostrando muita coragem como pesquisador de observar o fenômeno espírita. Né? No caso, na época, o principal fenômeno que chamou a atenção dele e que depois veio a codificação do espiritismo foi o fenômeno das mesas girantes, que é um efeito físico. Né? É um efeito físico, o fenômeno das mesas girantes. Então, inicialmente, o que chamou a atenção dele foi observar que por detrás desse fenômeno tinha alguma coisa inteligente. Né? Então, ele teve coragem de investigar. E é isso que ele está falando aqui. Falta para a ciência essa coragem. Né? Então, às vezes, o que ela faz? Ela prefere o preconceito, por não admitir que existe algo além da matéria. Né? Então, a ciência, nesse sentido, ela é materialista, porque ela pesquisa aquilo que é observado ou pelos sentidos ou por instrumentos que ela inventou, como, por exemplo, o microscópio, e que, através do microscópio, nós podemos não só observar a ação desse vírus, que está sendo o nosso maior adversário hoje, né, os moradores do planeta. Nós estamos enfrentando uma guerra contra um vírus, e só é possível a gente saber que esse vírus, o Covid-19, ele existe, porque esse instrumento foi inventado. E se não houvesse esse instrumento, a gente já está falando, isso é uma peste, a peste do fim do mundo. Né? Na Idade Média teve também uma peste na Europa, que eles chamaram de peste negra, que muito provavelmente é porque nas naus que atravessavam o mar Mediterrâneo, da Ásia, né, ali do Oriente Médio, países árabes, até a Europa, principalmente o Porto de Veneza, né, ali na Itália, Veneza, tem outra cidade também famosa lá. Bom, agora não me vem na memória, não tem importância. Então, esses navios traziam, além das mercadorias que eram vendidas na Europa, principalmente as especiarias, também traziam ratos. E esses ratos passaram a transmitir uma doença, como a medicina na época não era tão avançada, então 1/3 da população da Europa se dizimou, morreu, né, da doença desses ratos, né, e que na época eles chamaram de peste negra. Então, se não fosse esse instrumento que nós temos hoje, ele consegue observar os vírus, a gente também ia falar que a gente estava vivendo uma peste, né, de proporção mundial. Então, não é uma peste, é um vírus, ele tem nome, hoje já se estuda qual que é uma vacina eficaz. A vacina que nós estamos tomando, ela não acaba com ele, mas ela tira dele toda essa agressividade que ele tem, que leva muitas pessoas ao óbito. Então, aquelas pessoas que forem vacinadas, né, tanto a primeira como a segunda dose, e esperar um período, depois, quando elas pegarem o coronavírus, vai ser o mesmo que pegar uma gripe. Vai tomar remédio para gripe, mas não vai morrer de gripe, não vai morrer de coronavírus. Né? Mas até lá, nós temos que ter paciência. Né? Então, nesse sentido, veja, a ciência descobriu o microscópio.
e ele percebe o vírus, mas ela ainda não inventou o instrumento que percebe o perispírito. Que o dia que ela inventar um instrumento que percebe o perispírito, aí sim, né, o que vai acontecer? A ciência vai considerar, né, os espíritos e vai começar a estudar essas leis que foram organizadas e codificadas por Allan Kardec. Conhecimento transmitido pelos espíritos. Tudo bem? Podemos continuar? Então vamos lá, dele. O Espiritismo, pois, não é uma criação moderna. Tudo prova que os amigos, Antigos. os antigos, é meu celular que está andando, os antigos o conheciam tão bem, ou talvez melhor que nós. Somente ele não era ensinado, senão com precauções misteriosas que o tornavam inacessível ao vulgo, abandonado de propósito no lamaçal da superstição. Quanto aos fatos, eles são de duas naturezas, uns espontâneos e outros provocados. Entre os primeiros estão as visões e as aparições tão frequentes, os ruídos, barulhos e movimentações de objetos sem causa material e grande número de efeitos insólitos que olhávamos como sobrenaturais e hoje nos parecem simples porque não admitimos o sobrenatural, visto como tudo se submete às leis imutáveis da natureza. Os fatos provocados são os obtidos por intermédio de médiums. Olha que beleza, hein? Tá claro aí, né, gente? Alguém quer comentar o parágrafo? E o espiritismo, ele não é nenhuma novidade em si, o fenômeno mediúnico sempre existiu, né? Até mesmo entre as comunidades primitivas, né? Agora, foi no século XIX, no século em que no mundo a ciência ela se constitui, né? Então a biologia se constitui como uma ciência, com as suas técnicas, né? Com os seus instrumentos, né? Com os seus pressupostos teórico-metodológicos. A história é a mesma coisa, a física é a mesma coisa, e assim por diante, né? A sociologia. Então, no século XIX, em que a ciência ela se constitui, né? Surge o espiritismo e ele também se constitui como uma ciência, né? Tendo, na época de Kardec, ele empregou a metodologia que havia na época, né? Então ele pega lá do positivismo o método da observação e analisando o fenômeno ele chega à teoria. A ciência, do modo geral, ela faz o contrário. Ela, da teoria, ela vai para a observação, né? E comprovação ou não da teoria. No caso do espiritismo, ele começa na observação para chegar à teoria. Então, ele não imaginava que, por detrás daquele fenômeno das mesas girantes, viesse todo um conjunto de leis, de ensinamentos, né? São leis naturais e que elas sempre existiram. Agora, é o espiritismo que dá a essas leis uma explicação racional, né? Então, nesse sentido, nós podemos dizer que o espiritismo é uma revolução, né? Uma revolução. Vamos lá para as falsas explicações dos fenômenos? Aqui é importante, gente, sempre eu gosto de fazer algum comentário do título, e pelo título a gente já tem uma ideia do texto. Então, falsas explicações dos fenômenos. O fenômeno que ele está falando aqui é o fenômeno espírita, tá? Então, principalmente o das mesas girantes. É claro que, por exemplo, esse trabalho da codificação, quando Kardec entrevistava os espíritos, eles já usavam a psicografia, tá? Isso é um dado importante. Eu, até pouco tempo atrás, já tem alguns anos, eu achava assim, na época de Kardec, eles só trabalhavam com mediunidade de efeito físico. Então, uma pancada seria letra A,
duas pancadas a letra B. Eu pensava que era assim. Não, não era assim. Então, do início das pesquisas de Kardec, e no início era assim, das mesas girantes, até a publicação do Livro dos Espíritos, né? Então, em torno de 1855 até 1857, são 2 anos. Em 2 anos, né, Allan Kardec consegue, com seu grupo de estudos, né, com médiuns, alguns colaboradores, né, a sua esposa, a Amélie, né? Então, esse grupo, eles vão o quê? Desenvolver a mediunidade e vão deixar de utilizar a mediunidade de efeito físico para trabalhar com o quê? Com a psicografia, que é mais prático. Agora, isso no século XIX. Hoje, no século XXI, o que é mais usual? O que é mais comum? A psicofonia, né? Então, nas nossas reuniões do Luz e Amor, eu não me lembro, eu sempre faço confusão. Não sei se são 8 grupos, se tem mais de 8 grupos, né? Nas reuniões de segunda, as reuniões de quarta, sem contar que nos outros dias da semana à tarde, me parece que todo dia também tem reunião mediúnica. E na maioria dos nossos grupos é psicofonia, né? Às vezes sai ali uma psicografia ou outra, né? Tem pouquíssimos médios que trabalham com psicografia, porque hoje o que é comum é psicofonia. E no futuro, talvez um outro tipo de mediunidade vai ser mais comum ainda, porque nós vamos evoluindo, né? Então, o processo de comunicação com os espíritos vai ficando cada vez mais fácil, tá? Então, aqui no caso, falsas explicações, Kardec vai fazer uma análise das explicações que os adversários do espiritismo que eles davam para o fenômeno mediúnico, né? Então, Kardec chama de falsas explicações. Aqui ele vai explicar por quê. Então vamos lá, né, o Ideli, por favor. Ô, Delfim, Oi. só um comentário, rapidinho, uma recomendação para o pessoal, vou deixar o link também, para quem quiser se aprofundar nessa questão sobre os sistemas adversários, como os adversários tentavam explicar os fenômenos espíritas, tem um capítulo inteiro dentro do livro dos médiuns que Kardec dedica a isso, também demonstrando, né, o não temor dele referente a críticas aos adversários, tanto é que ele encarava de forma muito sincera e sempre dava razão à verdade, como se deve ser feito por qualquer homem de bom senso. E ele não fez diferente disso. Então, ele não só não temia, como também acrescentou os sistemas adversários que tentavam explicar os fenômenos espíritas dentro de uma das suas principais obras, né, mais difundidas. Eu vou enviar o link do capítulo. Ô, Vitor Hugo, eu estou acompanhando aqui, mas no meu Word, eu tenho uma certa dificuldade. O Dudu é mais... para ele é mais prático, né? Para mim é mais difícil. Então, eu não estou vendo assim, se alguém levantar a mão, se alguém escrever algum detalhe. Aí você vai me falando, tá? Não, eu te falo. Beleza. Ok, então vamos lá, Ideli. Falsas explicações dos fenômenos. Alucinação, fluido magnético, reflexo do pensamento, superexcitação cerebral, estado sonambúlico dos médiuns. Visitante. É contra os fenômenos provocados, que principalmente a crítica se levanta. Ponhamos de lado toda suposição de charlatanismo e admitamos a mais completa boa-fé. Não será possível que os médiuns sejam vítimas de uma alucinação? Vejam vocês, aqui o visitante, ele fala assim, ó, vamos supor que não tem o charlatanismo. Que, claro, na época tinha charlatanismo. Tinha pessoas que se aproveitavam, né, de uma suposta mediunidade para ganhar dinheiro, cobrar dos outros, né? Infelizmente, havia, sim, prática de charlatanismo. Bom, aí o visitante, não, vamos dizer que isso não existe, tá? Então vamos usar da boa-fé. Será que os médios não eram vítimas da alucinação? De ficar alucinado, vendo coisa que não existe, né? A alucinação é coisa de doido, né? Não tem problema mental.
Alguma coisa assim? Vamos ver a resposta de Kardec. Allan Kardec. Ignoro que já se tenha claramente explicado o mecanismo da alucinação. Da forma como querem defini-la, ela não deixa de ser um efeito singularíssimo e digno de estudo. É pena, porém, que aqueles que, por meio dela, pretendem dar conta dos fenômenos espíritas não possam antes apresentar a explicação deles. Há, além disso, fatos que escapam a essa hipótese. Quando a mesa ou outro objeto se move, se ergue ou bate, quando a dita mesa, à vontade, passeia por uma câmara sem que pessoa alguma lhe toque, quando ela se destaca do solo e se suspende no espaço sem ponto de apoio, enfim, quando ao cair se despedaça, tudo isso não pode ser o efeito de uma alucinação. Olha que beleza a resposta de Kardec. Quem pode explicar para nós essa resposta? Só o Vitor Hugo mesmo. A Lucélia que vai falar. Vai lá, Lucélia. Vamos ver se eu aprendi, né, Vitor Hugo? Eu vou falar para ver se eu aprendi. Kardec, em vista do questionamento, ele não vai falando, não, alucinação não é possível. Mas ele, muito habilmente, diz que era algo passível de investigação. Né? Aí ele argumenta. Mas os acontecimentos das mesas não se pode de forma alguma questionar. Né? Elas levantavam, giravam numa câmera e qualquer pessoa ali presente podia observar que era um fenômeno que realmente estava acontecendo sem nenhuma forma de intervenção humana. Né? Então, veja bem, Kardec aceita o argumento da pessoa, mas ele contrapõe com uma resposta lógica, não é? Irrefutável. É Muito isso bem. mesmo? Excelente, excelente. É isso aí. Está falando que a alucinação tem que ser estudada, ela existe. Tem gente que tem alucinação, não é contra, né? Mas ele dá alguns exemplos, né? Eu me lembro que uma vez eu li um livro de um pesquisador, é o Daniel Douglas Home. Não, William Crookes. William Crookes. Então ele investigou uma sessão de mesas dançantes, que a mesa ficava no alto do teto, assim. As pessoas andavam debaixo da onde a mesa estava, no alto, depois elas voltavam para os seus lugares, aí ela descia. Às vezes ela caía e espatifava. Quer dizer, como é que isso é alucinação? Todo mundo via. Né? Porque quando é só uma pessoa que está vendo, você pode falar, não, ele pode estar alucinado quando é uma pessoa. Mas o problema é que o efeito físico, gente, todo mundo vê. É por isso que os espíritos superiores precisaram da ajuda de espíritos inferiores, e esses espíritos inferiores provocaram esse fenômeno, né, de efeito físico. Por que é o espírito inferior? Porque o perispírito dele é mais denso, né? E o perispírito do espírito superior é mais o quê? Sutil. Né? É mais fácil para o espírito inferior produzir esse tipo de fenômeno do que o espírito superior. Né? Mas o fato é, o fenômeno existia e todo mundo via. Então, se todo mundo vê, como a Lucélia explicou com propriedade, não pode ser alucinação. Né? Vamos lá, Deli? E Deli, tá sem som o microfone. Agora eu volto aqui. Suponho que o médium, por um produto da sua imaginação, creia ver o que não existe.
será admissível que todos os presentes sejam, ao mesmo tempo, vítimas da mesma vertigem? E quando o mesmo fato se reproduz por toda parte, em todos os países? A ser assim, essa alucinação seria prodígio maior que o próprio fato. Quer dizer que esse primeiro, esse primeiro argumento que era utilizado pelos críticos já caiu por terra, né? Então vamos ver os outros agora. Visitante, admitindo a realidade do fenômeno das mesas que giram e falam, não será mais racional atribuí-lo à ação de um fluido qualquer do que magnético, por exemplo? Do magnético. Só um minutinho, Deli. Então, veja, aqui o visitante já fala, então vamos admitir que não é alucinação, tá? Uhum. Então, se não é alucinação, não pode ser o fluido de alguém? O fluido do médium? Quer dizer, é o fluido de uma pessoa. Né? Aqui ele está falando, na época, o termo que se utilizava é magnetismo. Certo. E tinha magnetizador, gente, que produzia esse tipo de fenômeno. E fenômeno. Com o seu fluido, ele fazia com que determinados objetos levantassem, se movimentassem. O princípio é o mesmo. Da mesma forma que o magnetizador consegue fazer esse tipo de coisa, os espíritos também. Tá? Ele está utilizando do seu fluido, no caso, o princípio vital. Né? Então, está perguntando, será que ao invés de ser o espírito do morto, ou de alguém que já desencarnou, não é o efeito do trabalho de um magnetizador? A pergunta é boa. Pode ser. O magnetizador pode fazer isso? Pode. Né? Teoricamente, pelo menos. Mas vamos ver o que Kardec respondeu, né? Allan Kardec. Tal foi o primeiro pensamento que tive, como tantos outros. Se tudo se limitasse a esses efeitos materiais, não há dúvida de que poderiam ser assim explicados. Porém, quando esses movimentos e golpes nos deram provas de inteligência, quando se reconheceu que respondiam ao pensamento com inteira liberdade, foi-se levado a tirar a seguinte conclusão, abre aspas, né? Se todo efeito tem uma causa, o efeito inteligente tem uma causa inteligente. Aqui só um pouquinho. Quem explica para nós aí? Ó? Tá fácil, hein? Quem explica para nós? Quer dizer, será que é magnetismo? É o magnetizador que está fazendo a mesa se mover? E Kardec respondeu. Ele também chegou a pensar nisso, né? Desculpa, Vitor. Não, pode falar dele, que isso. Ele também chegou a pensar nisso, mas aí ele foi vendo, através de estudos, que se fossem só os movimentos materiais, aí poderia se dizer em magnetismo. Mas e aí veio, esse é o princípio do espiritismo mesmo, né? Quer dizer, se tem um efeito inteligente, é que por trás daquilo tem uma inteligência comandando, né? Que eram as respostas todas com o mesmo sentido, com uma amplitude. Então, você percebe um ser inteligente através, né, por trás daqueles ditos fenômenos. E depois, mais tarde... Quer falar alguma coisa, Vitor? Não, eu só quero destacar que Kardec, nessa primeira parte, no sentido de observador, ele fez um trabalho simples no sentido de honestidade. Por quê? Porque ele não teve um trabalho no sentido... Deixa eu tentar me expressar bem para que não faça confusão. Um trabalho no sentido de observar. Por quê? Porque ele teve a postura de um observador honesto. Qualquer um de nós que observássemos os mesmos fenômenos que ele, chegaríamos à conclusão que teria alguma coisa a mais. Provavelmente, com dificuldade, conseguiríamos realizar o mesmo trabalho que ele realizou. Porém, vários outros homens, inclusive que se tornaram espíritas na época de Kardec, perceberam que era um fenômeno além.
Porque um observador honesto, qualquer pessoa simples, até mesmo ignorante que observasse um fenômeno daquele, perceberia que se trata de algo a mais. Tem uma coisa diferente ali. Então, se está apresentando uma inteligência, peraí, tem alguma coisa a mais do que os meus olhos estão conseguindo captar, do que eu estou percebendo pelos meus sentidos. Então, o que é essa coisa? Essa é a pergunta que fez com que Kardec fundasse a doutrina espírita. Mas os fatos, eles são inegáveis, eles existem até hoje. Fatos, assim, indiscutíveis, que demonstram uma causalidade além da matéria. Isso é indiscutível, a gente tem fatos até hoje dessa maneira. Então, assim, é interessante como esse primeiro passo, ele era muito simples. Qualquer observador honesto que observasse os fenômenos conseguiria chegar à conclusão de que tem uma coisa a mais, e o que seria essa coisa a mais? Realizar o processo todo depois de sistematização desse conhecimento, da criação e fundação da ciência espírita, aí sim é um processo muito mais complicado do que simplesmente chegar nessa primeira observação, que qualquer um de nós chegaríamos ao observar esses fenômenos. Então, obviamente, Kardec teve um trabalho grandioso, mas quando eu quero dizer simples, eu digo no sentido de o primeiro momento, a primeira percepção, a primeira experiência que ele teve, que fez com que ele chegasse a essa conclusão que qualquer observador honesto conseguiria chegar também, por mais ignorante que fosse, né? Perfeito, Vitor. E dele, perfeito, viu? E mais tarde, com esse axioma, se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, né? Allan Kardec, observando as respostas dos espíritos, ele vai criar uma das principais leis. Bom, na verdade, Allan Kardec não cria essa lei, né? Ele que vai explicar essa lei, né? Que é a chamada lei de causa e efeito. Que, infelizmente, muitas pessoas, o movimento espírita, não entenderam essa lei. Confunde com outra coisa, né? Confunde, por exemplo, com karma. Lei de causa e efeito não é karma, né? Tem gente que confunde com ação e reação. Gente, ação e reação é a lei da física, né? Não tem nada a ver, né? E, pasmem, tem gente que confunde com o código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Ou seja, se deu um tiro no peito e atingiu o pulmão, vai vir com uma tuberculose, né? Ou qualquer outra doença no pulmão, né? E não é assim, gente. A lei de Deus é a lei de amor, né? Vou fazer uma propaganda, até vou deixar o link também. Eu tenho uma palestra minha que eu falo sobre isso, a lei de causa e efeito da visão espírita, e trato dessas questões aí. Então, depois, quem quiser assistir a palestra, fica o convite, tá? Bom, voltando aqui. Vamos continuar, né, Ideli? Olha, tá excelente aqui o negócio, viu? Tá excelente. Eu estou lendo no celular, eu sempre tenho um iPad do meu lado, e logo hoje eu não tenho. Então, estou aqui, com ele na mão aqui. Mas tá sofrendo. Tá indo. Mas a sua leitura é excelente, viu? Ah, que bom. Tá de parabéns pela leitura. Obrigada. Poderão tais fenômenos ser produzidos por um fluido sem se admitir que esse fluido seja dotado de inteligência? Quando vedes os aparelhos do telégrafo fazerem sinais transmitindo o pensamento, bem compreendeis que esses aparelhos de ferro ou de madeira não são inteligentes, mas que é uma inteligência quem os faz mover. Olha, gente, isso aqui é a resposta. Então, na própria resposta, Kardec faz uma pergunta. E essa pergunta, ela tem um sentido, ela tem um significado, né? Podereis tais fenômenos produzidos por fluido se admitir... Quer dizer, então ele está admitindo que esses fenômenos são produzidos por um fluido, né? Mas ele continua na pergunta. Se admitir que esse fluido seja dotado de inteligência, em outras palavras, é porque o fenômeno mediúnico, ele é sim produzido por fluido. Que o espírito comunicante, ele se utiliza do seu perispírito, que é um fluido, não é? E que entra em sintonia com o fluido do médium, e ali tem a produção, tem o fenômeno em si, o fenômeno mediúnico, né? Então, na verdade, o fenômeno mediúnico é sim produzido por um fluido, mas por detrás desse fluido, tem uma inteligência. Então, o fluido em si ele não é inteligente. E ele dá um exemplo muito assim,
uma muito simples para a época, né? Que é como é que chama o aparelho? Do telégrafo. Telégrafo. Não sei se vocês lembram do telégrafo, né? Talvez quem é mais novo não saiba, mas basicamente é código Morse, né? Então você está num lugar, você vai apertando as teclas e conforme a velocidade que você vai batendo essas teclas, a pessoa do outro lado vai marcando e depois com essas marcas ela consegue fazer o que é uma leitura, que ali tem uma mensagem. Então as batidas em si ali, né? Que é no caso a madeira, o ferro. Essa madeira, esse ferro, é eles que estão produzindo o fenômeno do telégrafo. Né? Mas quem está comunicando é quem está do outro lado mandando mensagem. Né? Então, da mesma forma hoje, quando a gente pega o celular e faz uma ligação, que está em moda agora por causa do isolamento social, a gente faz uma ligação de vídeo com um ente querido, a gente conversa e vê, não é? Quer dizer, não é o celular que é inteligente. Somos nós que estamos movendo. Somos nós que, quando a gente vai ligar para alguém, um ente querido, a gente sabe o número dele, que é um código. Não é? É 99, não sei do que. São números diferentes. Não é? 6420, final. 6420, 3342. Então, são números. Você codificou esses números, o celular vai produzir um som. Quer dizer, tudo isso, gente, é matéria. Na hora que o celular do outro produz o som, que a gente sabe que é uma ligação, você vai lá e atende. Né? Hoje, na hora que está ligando o ente querido, você vê até a foto da pessoa. Você já sabe quem está ligando para você. Né? Então, não é o celular que é inteligente. O smartphone, vamos falar assim. Inteligente é o quê? É quem está usando ele. Quem está fazendo a ligação. Né? Que é o exemplo que o Kardec está dando aqui. Então, se as mesas girantes são produzidas por um fluido, na verdade, elas são produzidas por um fluido, né? Mas por detrás desse fluido tem uma inteligência, que é a inteligência do espírito comunicante. Né? Ok? Podemos continuar? O Adolfo, deixa Oi. eu tirar uma dúvida, assim, quanto à palavra fluido. Normalmente eu falo fluido, eu li fluido, então eu queria que você desse aí uma explicaçãozinha nessa palavra. Bom, outra propaganda, hein? Aparece para mim também os fluidos na visão espírita. Também vou indicar essa palestra para quem quiser assistir. Bom, mas o que é fluido? O que é fluido? Eu não vou pegar agora assim, o conceito em si. Eu vou responder, por exemplo. O fluido ele é uma matéria sutil. Então, por exemplo, o oxigênio, o hidrogênio, a água. Se a gente for pegar a composição da água, é hidrogênio 2, oxigênio 1, H2O. Só que combinados, hidrogênio com oxigênio, 2 elementos de hidrogênio, 1 de oxigênio, já não é ar mais, é água. Né? Mas é fluido, é matéria. Tanto o oxigênio, como o hidrogênio, como a água, é matéria. Mas é diferente, por exemplo, de um mineral. É diferente de uma planta. É diferente do animal ou do ser humano. Por quê? Os minerais, os animais, as plantas, é matéria ponderável. A gente vê, mede, pesa. Agora, a água, hidrogênio, oxigênio, o sangue, né? A lava de um vulcão, isso também é matéria. Só que é uma matéria que não tem forma própria. Então, é um fluido. O perispírito, a gente pode pensar assim, ó, o perispírito é como se fosse um gás. Não é? Só que o hidrogênio, o oxigênio, perto do perispírito, hidrogênio e oxigênio é matéria muito grosseira. O perispírito é uma matéria mais o quê? Mais sutil ainda, mais quintessenciada. Por quê? Porque a gente não consegue ver ele. Quem vê o perispírito? Um médium ostensivo. Porque normalmente a gente fala assim, eu vi o espírito do fulano de tal. É que quando a pessoa desencarna, o corpo dela é seu perispírito. O perispírito mesmo, os espíritos respondem que é uma centelha, um clarão.
Os espíritos até chegam a utilizar que o espírito também é uma espécie de fluido. Só que o espírito não é matéria. A natureza do espírito, ela é diferente da natureza do perispírito. Tá? Então, quando a gente fala que viu o espírito de alguém, na verdade, a gente não está vendo o espírito, a gente está vendo o perispírito, que é um fluido. O que é um fluido? É uma matéria muito sutil e que não tem forma própria. Então, nesse sentido, o espírito, ele pode se apresentar, por exemplo, se eu quiser, quando eu desencarnar, eu posso chegar num centro espírita e me apresentar como se eu fosse o Chico Xavier. E o médium vai ver o Chico Xavier. Eu posso ler um pouco, assim, das falas dele e tal, posso imitar o Chico Xavier. E tem espírito que faz isso no centro espírita. Né? Vai lá para nos enganar. E tem médium que cai, porque ao invés de prestar atenção no que ele está falando, que é uma inteligência, está empolgado com a sua vaidade, ele está recebendo o Chico Xavier, por exemplo. Né? Então, o espírito pode se apresentar como mulher, como homem, voz masculina, voz feminina, porque o perispírito dele, ele tem essa possibilidade. Ele não tem uma forma fixa. O nosso corpo tem. Por isso que a gente não pode confundir o corpo físico com o perispírito. Infelizmente, nós confundimos. Nós achamos que quando a gente morre, a gente vai ter um perispírito que é o nosso corpo. Não é um fluido. Ah, mas tem a aparência da última encarnação. Aparência. O que é aparência? Você pode ver o rosto, mas você não vai ver pé, você não vai ver mão. Porque o espírito não precisa. É claro que, por exemplo, quando o espírito se apresenta com um ente querido, como ele quer ser reconhecido, ele se apresenta com a mesma roupa, com o mesmo perfume. Aí você vai ver mão, você vai ver pé. Se era calvo, você vai ver a careca dele. Né? Se era gordo, você vai ver ele gordo. Se era magro, vai ver ele magro. Porque o espírito está se apresentando assim para ser identificado. Mas essa não é a natureza dele, ele não fica assim o tempo todo. Né? Nós temos essa dificuldade. Nós achamos que espírito tem coração, tem rim, tem fígado, que come arroz. Nós achamos que ele vai no banheiro, faz número 1, faz número 2. Não, gente, perispírito é outra coisa, não é corpo físico. Ah, mas é matéria também. Não sei se eu respondi a pergunta, viu, dele? É porque é um assunto que demanda muito tempo. Certo, foi ótimo. Então, Ótimo, tá bom. obrigada. Então tá bom, vamos lá. Dá-se o mesmo com as mesas a que nos referimos. Dão-se ou não efeitos inteligentes? Essa a questão. Os que contestam são pessoas que nada viram além e se apressam a concluir, segundo suas ideias particulares e baseadas, quando muito, em observação superficial. Aqui eu até diria, viu, gente, que, infelizmente, muitos ficam presos aos seus preconceitos. Ele vê, porque Kardec está explicando de uma maneira racional. Tem gente que vê, né, sabe que o que ele está falando tem uma lógica, mas como a pessoa tem a crença dela, então ela fala, não, isso aí está errado, não é assim. Não aceito. Eu não acredito. Allan Kardec, ele não teve medo de buscar a verdade. Quando ele percebeu, é o axioma, né? Não, mas o feito é inteligente. Não, então a causa é inteligente. Né? Então não pode ser o quê? O efeito de um fluido. Porque o fluido é matéria. E a matéria, gente, ela não pensa. Então, se a matéria não pensa, tem um ser pensante por detrás disso. Né? E ele foi a fundo. Ele não fez, como ele disse aqui, ó, uma observação superficial. Por isso o trabalho de Kardec, ele é muito importante. Né? Ele não foi o único que pesquisou na época. Né? O espiritismo não é a única corrente de pensamento. Aqui eu não vou usar o termo doutrina, mas é uma doutrina que explica esse fenômeno. Né? Nós vamos ver que surgem outras formas de pensamento que vão tentar explicar esse fenômeno, mas nenhuma delas explica com a propriedade que o espiritismo explica. Então, Allan Kardec, ele cria o quê?
algumas leis, algumas técnicas para verificarmos, né, se uma comunicação, se realmente é daquele espírito ou não. Então, ele vai criar critérios, Allan Kardec. Então, por exemplo, tem uma hora que ele fala critério verdade. O que é o critério verdade? Quando vários espíritos dão para uma pergunta a mesma resposta. O que muda na resposta? Cada espírito tem o seu vocabulário. Às vezes, o espírito, quando ele se comunica através de 2 médiuns, como cada médium tem um repertório, ele utiliza o repertório do médium. Então, pode ter uma pequena mudança entre a fala de um ou outro, que é a interferência do médium, mas ainda assim é a mesma resposta. Então Kardec criou esse critério de verdade. Né? Então, outra coisa que ele fala é a autoridade da doutrina. Então, o que tem uma autoridade? Né? Então, veja, Kardec vai criando leis que vão o quê? Sustentar esses ensinamentos de maneira racional. Né? Daí, ele dá o nome de ciência para o espiritismo. Né? Daí ele dá o nome de filosofia, porque ele fala, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, gente, é uma questão da filosofia. Né? O que é Deus? Nem é quem é Deus. Olha, isso é uma questão da filosofia. Que é a pergunta mais abstrata que essa, o que é Deus? Né? E ele vai explicando, utilizando o quê? A razão. Ele vai por analogia. Né? Depois de ter entrevistado vários espíritos. E vai tratar dessa questão em vários artigos na Revista Espírita. Sobre o quê? A natureza de Deus. Dizendo que nós ainda somos incapazes de entender a natureza do espírito. O que dirá entendermos a natureza de Deus? Né? Então, hoje, na verdade, nós temos até mesmo dificuldade para entender a natureza do perispírito. Quer dizer, primeiro nós vamos ter que entender bem o perispírito, para depois entendermos o espírito, para só depois entender a natureza de Deus. Né? Ok? Vamos lá? Visitante, pode-se responder que, se há um efeito inteligente, este pode ser um reflexo da inteligência, seja do médium, seja de quem interroga, ou mesmo dos assistentes. Porque dizem, a resposta recebida estava sempre no pensamento de alguém. Olha, a pergunta também é boa, não é? Muito boa, né? Não é boa a pergunta? Hã? Muito Quer dizer, ele está falando assim, ó, não pode ser o quê? Reflexo do quê? Do pensamento do médium? Claro que pode. Porque o médium participa, né, do fenômeno mediúnico. Né? Então vamos ver o que Kardec responde. Allan Kardec, é ainda um erro, filho da falta de observação. Se os que assim pensam se tivessem dado ao trabalho de estudar o fenômeno em todas as suas fases, não deixariam de reconhecer a cada passo a independência absoluta da inteligência que se manifesta. Então vejam vocês. Desculpa, viu, dele? Então vejam vocês. Por isso que médium, para trabalhar com mediunidade, tem que estudar o livro dos médiuns. Por quê? Bom, porque o médium participa do processo. Agora, só que o médium, ele tem que ser fiel, o quê? Ao pensamento do espírito. A mensagem que ele quer passar. Mas, digamos que, por exemplo, nós aqui estamos numa mesa, todos nós aqui, tá? Que alguns são médiums e outros esclarecedores. Tá? Então, por exemplo, o Vitor Hugo, ele é médium. Quem está conduzindo a reunião, né, é a Marisa Altina. Aí se apresenta um espírito que, no passado, nós fomos o quê? Inimigos. E ele já aparece na reunião me xingando, usando palavras de alto calão. O médium está ouvindo o que o espírito está falando. Agora, o Vitor Hugo, o médium, vocês acham que ele precisa utilizar dos palavrões que o espírito está usando? Precisa reproduzir um palavrão? Não, não precisa.
né? Então o espírito vem, né? A ideia dele é me socar, porque ele quer me socar. Aí o Vitor Hugo vai me socar, vai dar um soco. Ah, mas é a vontade do espírito. Não. Então ele não vai repetir o palavrão que o espírito está falando. Ele não vai socar a pessoa. Se for uma reunião aberta, que não é correto, mas se for, e se o espírito fizer uma revelação que pode comprometer a vida, a alegria da pessoa, o médium não vai revelar. Né? Então, tem uma série de questões que o médium, ele antes de passar a mensagem, tem que pensar. Mas vai ser benéfico isso? Não vai? Eu preciso utilizar dessa maneira ou não? Né? Quer dizer, o médium pode ficar nervoso, possesso, mudar o tom de voz. Eu já entendi que é um desafeto meu. Ele não usou palavrão. Quer dizer, o médium participou? Participou. Mas ele interferiu na mensagem? Não interferiu na mensagem. Né? E o mais importante é isso, né? É a gente perceber que aquela informação ali está sendo dada, né, por outra inteligência. Eu vou dar até um outro exemplo de reunião mediúnica. Nós participamos em Restinga, eu e minha esposa, da reunião mediúnica que tem lá no centro. Né? Então, teve uma reunião lá que se apresentou o fundador do centro, o senhor José Gomes. Não sei se alguém conheceu ele. Ele fundou o centro lá. Então, aí ele começa a conversar com a filha dele, Edna. Essa filha dele, que estava na reunião, hoje também desencarnou faz pouco tempo com Covid. E eu tenho hábito de gravar essas reuniões que eu participo, né? Então, eu gravei essa reunião, inclusive. Aí ele começa, então, o pai conversando com a filha, falando assim, ó, vocês estão fazendo sopa, né? Estamos, pai. E por que vocês estão colocando de novo a beterraba na sopa para dar um presente? Ah, não estamos fazendo isso. Então vocês têm que voltar e fazer. Bom, em outras palavras, quando ele fazia sopa em Restinga, a vida inteira ele fez sopa, ele colocava uma beterraba inteira na sopa e o pessoal servindo, né, a sopa para todo mundo. E ia no prato de alguém. Aquela pessoa que no prato dela aparecesse a beterraba, ele dava um brinde, dava um presente. Ele falou para a filha dele, tem que fazer isso aqui de novo. A médium é minha esposa. A minha esposa não sabia disso e nem eu. Por que eu estou contando essa história? Porque é uma informação, gente, que a médium não tinha. A médium não sabia. Então, isso prova a identidade do espírito. Né? Então, a Edna, na ocasião, ficou muito emocionada. Nós ficamos emocionados. Quer dizer, ninguém tinha dúvidas. Era o José Gomes que estava ali. Por quê? Porque ele trouxe uma informação, né? E aí que está a questão da observação, que é algo que só a filha dele sabia. Ele fazia quando ela era pequena. Né? Nem a neta dele sabia disso. Era só a filha. Então, assim, uma coisa simples, mas que mostra o quê? Que nós temos que estar observando o fenômeno mediúnico. E esse caso prova, por exemplo, né, que era uma outra inteligência ali, que não era coisa da cabeça do médium. Porque a pergunta é essa. Não pode ser coisa da cabeça do médium? Até pode, né? Mas se observar o fenômeno, que é o que o Kardec falou, se observar o fenômeno corretamente, vocês vão ver que não é isso. Não é? Vamos ler mais um pouquinho? Ô, Adolfinho, agora eu fiquei curiosa para saber o resto da história. Colocaram a beterraba na sopa ou não? Aí voltou a colocar a beterraba na sopa. Legal, eu fiquei satisfeita. A mulher é muito curiosa, Adolfo. Como bom, conciliar, né, essa tese com as respostas obtidas tão fora do alcance intelectual e da instrução do médium? Espera aí que subiu aqui. Respostas que vão de encontro às suas ideias, desejos e opiniões, ou que destroem completamente as previsões dos assistentes? Quando os médiuns escrevem em uma língua que não conhecem, ou escrevem na sua própria quando não sabem ler nem escrever? À primeira vista, essa opinião nada tem de irracional, convenho, mas é desmentida por um conjunto de fatos tão concludentes
que diante deles é impossível duvidar. Além disso, mesmo admitindo-se essa teoria, o fenômeno, longe de ser simplificado, seria muito mais prodigioso. Pois que o pensamento poderá refletir-se sobre uma superfície como a luz, o som, o calórico. Em verdade, havia nisto um motivo para a ciência exercer a sua sagacidade. E depois ainda o maravilhoso seria maior, porque achando-se presentes 20 pessoas, será o pensamento desta ou daquela que é refletido, ou desta ou daquela outra. Tal sistema é insustentável. É realmente curioso ver-se os contraditores empenharem-se na busca de causas 100 vezes mais extraordinárias e incompreensíveis do que aquelas que se propalamos. Ok, tá bom. Acho que de leitura nós podemos parar por aqui. Né? Alguém quer fazer algum comentário desse texto aqui, esse finalzinho? Eu acho que nós já comentamos, né? E que Kardec, então, ele mostra de maneira racional que seria insustentável nessa tese de que seria algo da cabeça de um médium. Tá? Gente, falta um minutinho. Alguém quer aproveitar, falar mais alguma coisa? Não? Ou então, nós já vamos terminar. A gente não precisa ficar aqui até... né? Vamos terminar, então. Tânia, você faz a prece para nós? Faço sim. E assim, com o coração cheio de gratidão, nós pedimos licença para encerrar essa noite maravilhosa de hoje, com a certeza que essas sementes permanecerão em nossas mentes, aguçando a nossa vontade em cada dia mais crescer, aprender, pesquisar e evoluir. Agradecemos a presença de todos, os nossos amigos encarnados e desencarnados, e que possamos continuar essa semana com muita paz, com muita harmonia, até o nosso próximo encontro na próxima semana. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.